E aí, gente, era nem isso aqui. Essa é a parte 2 do episódio anterior, né? Sobre matemática de Kant até Russell, né? Episódio 130 do Enem Science Podcast. E hoje eu vou continuar. No primeiro eu tratei sobre a fenomenologia da matemática, justamente com base mais na Hartimo, né? Uma obra que tem vários autores. Essas também tem, né? Também tem a mesma matemática de Kant até Russell. E depois o título é Filosofia da Matemática no século XXI, mas é a mesma coisa. Basicamente é a versão 2, né? Então, eu quero começar falando sobre uns pontos que eles trazem, que a gente não trouxe anteriormente, como o que é chamado de exposição transcendental. É muito transcendental, né? Lógica transcendental, idealismo transcendental, enfim. Mas vai ser dito, né? Eu entendo como uma exposição transcendental a explicação de um conceito, então até tem a ver com conceitos, né? Abstratos, obviamente, ideias que são representadas na nossa mente, como um princípio pelo qual existe a possibilidade de outros conhecimentos sintéticos a priori que podem ser entendidos. Então, você tem conceitos, você tem, no caso, esses conceitos são objetos, né? Objetos abstratos, né? Como a própria noção de ética. Embora abstrata, embora na nossa mente a gente pode convergir em ideias que são centrais, autoevidentes, apodídicas, né? Sem refutação. Como, por exemplo, roubar é errado, é uma lei, autoevidente, sempre existiu. Ofender alguém é errado. Qualquer tipo de ofensa, estelionato, por exemplo, é errado. Tem vários conjuntos na ética, né, de ideias que elas não têm refutação, é óbvio. É claro que a aplicação depende muito do contexto. E nesse contexto, a obviedade, ela não existe, mas as leis em si que permeiam o contexto, ela existe. E mesmo num caso legal, tu pode transformar a substância do caso em algo que é objetivo, né? Mas enfim. Então, basicamente, é a noção de que você tem conceitos abstratos, só que existem N conceitos que eu posso colocar aqui como. Eu vou usar a mesma notação da última aula, né? Você basicamente tem a sua visão de mundo total, e você tem N proposições possíveis associadas, por exemplo, à ética. É óbvio que a ética é um sistema fechado, né? Por quê? Se fosse aberto, então ela mudaria conforme as pessoas mudam ao longo do tempo. Seria uma visão positivista. Então, caso fosse sistema aberto, seria um modelo de mundo positivista, né? O que eu discordo abertamente. Então, seria um modelo positivista. Então, a lei, ela muda conforme o tempo. Obviamente, a lei muda conforme o tempo, mas tem uma diferença entre a lei mudar ao longo do tempo. Por exemplo, lei sobre caos não tinha 5 anos atrás. Mas leis são similares no sentido de fraudes associadas a veículos, é, de manutenção de veículos, carruagens, por exemplo, que foi indevida. Todas essas coisas já tinham, sempre existiram, em certo momento, né, no desenvolvimento da sociedade. Então, mesmo que as leis, novas leis são criadas para regular coisas novas, né? Por exemplo, transações que agora são no meio digital. Hoje em dia tem Pix, tem Bitcoin, tem criptomoedas e tal. Porém, a base legal que é nuclear para essas leis novas, ela não muda. Então elas são, no direito natural, né? Elas são apodíticas autoevidentes. E não só na ética, né? Você tem objetos matemáticos também. Só que eles são um sistema e eles têm um número de proposições que obviamente é infinito, né? Não é que nem na ética. Embora você tenha que ter leis autoevidentes do que pode ser feito em determinado contexto, né? Então, a matemática aplicada tem coisas, por exemplo, no algoritmo que você não consegue executar. Seja por ser indecidível, né? Como o 10º problema de Hilbert.
é uma classe de equações Diophantines que não é computável por nenhum computador possível que exista. Na questão de velocidade computacional, blá blá blá. As pessoas pensam, né? Contanto que você tenha velocidade computacional, maior hardware, software, otimização de software e tal, você consegue fazer qualquer coisa, mas não é verdade. Por exemplo, o cálculo de demanda futura é impossível. Então, cálculo de demanda futura é indecidível, certo? Tanto quanto o problema da decisão, o décimo problema de Hilbert que eu já falei. Então, o ponto é, tudo que tem a ver com uma exposição transcendental tem a ver com objetos abstratos que existem, que eles são possíveis, então eles existem a possibilidade de gerar ele, né? De forma lógica, né? E eles são actuais, né? Ou seja, os números primos infinitos existem. Tô usando o termo actuality, né? Por isso que eu tô traduzindo dessa forma. É o Morgengleichheit, em alemão. É o possível, né? E o atual eu esqueci, mas o ponto é que tá no reino da possibilidade da reino que de fato existe, né? E esses dois andam juntos, né? O que Hartmann dizia. Bom, a gente já viu um pouco da visão do Kant de não contradição, né? Ele vai falar, é, embora a proposição sintética pode ser discernida de acordo com o princípio da contradição, isso só pode ser feito com proposições sintéticas que pressupõem a mesma, né? Então você tem aqui uma teoria de relações, né? Então, por exemplo, tem um conjunto de proposições. Por exemplo, a proposição mais básica, né? É que tem o P que gera Q. Ok? CP, né? Então Q. Essa é uma proposição. Ou poderia dizer se somente P, então Q. É uma condicional diferente. Ou eu posso ser P, Q, else, né? Eu poderia dizer. Se não, poderia dizer Z, né? Vamos supor. Então, P implica Z. Eu poderia aplicar condicionais a infinito e criar várias proposições lógicas que têm várias aplicações na ciência da computação, na linguagem de programação, na robótica, etc. Mas o ponto é que, como por exemplo, em lógica causal, marcoviana, né, que é muito importante para é tipo cadeias de comportamento que você tem, por exemplo, eu vou pegar um copo de água, eu tenho que fazer vários passos, né? Você pode girar isso num robô usando lógica causal, né? Então, qual são os passos subsequentes, sequenciais, né? Pra gerar o resultado final que é pegar o copo de água. Ou ficar em pé, correr, enfim, qualquer coisa que o sistema robótico tem que resolver. Eu vi recentemente um negócio de luta de robôs humanoides, né? Que é bem interessante. Mas enfim, consegue usar isso, né? Lógica causal. Ou fuzzy logic também. Você pode usar fuzzy logic. Já falei sobre isso anteriormente. Causal logic, né? Existem vários tipos de lógica, né? E os tipos de lógica são infinitos. Só que dentro desses modelos infinitos, né? Por exemplo, a fuzzy logic é um modelo fechado, né? Tem um limite do que você pode fazer e do que você não pode. Obviamente, o tanto de proposições que você pode gerar nela, né? Aplicações, e não só somente para robótica, para várias áreas, né? São infinitas, mas as regras são finitas, né? As regras dentro desse modelo é finito. Os axiomas são finitos nesse modelo. Então, é como se a matemática tivesse várias caixinhas e cada caixinha tem as suas regras que são finitas. Embora o número de caixinhas que eu posso criar é infinito. Sinteticamente, né? Eu posso abstrair imaginar vários tipos de coisa, né? Mas o ponto é que você não precisa necessariamente do princípio da contradição, segundo Kant, para gerar proposições lógicas, né? É, não preciso apenas provar o reducto ad absurdum, né? E eu vou falar sobre isso na próxima aula, que vai ser sobre, se Deus permitir, né? Semiosas, né? Vou falar sobre indução, abdução, dedução, a diferença entre eles. É incrível como semiótica, cara, mas para linguística, é extremamente importante para esse tema. Tanto que os autores que eu tô lendo, como o Humberto Eco, por exemplo, é basicamente, cara, o tema é
É basicamente como se fosse outra perspectiva do que a gente tá falando sobre filosofia da matemática. Cara, é literalmente a mesma. É o tema de uma perspectiva diferente, né? Enfim. Mais sobre isso posteriormente, né? Aí tem o que é chamado de hipótese coperniana, né? Por exemplo, vai dizer, Kant provavelmente argumentaria que a subjetividade do espaço, que tem uma teoria do tempo e espaço, né? Precisaria ser explicada por um conhecimento sintético a priori abstrato, né? Da geometria, apelando para uma hipótese coperniana, entre aspas, que nós podemos conhecer coisas a priori se nós tivermos a intenção disso, né? Então, se eu me esforçar para descobrir proposições geométricas, elas vão ser criadas, né? Esse seria o termo. Do ponto de vista platonista monoteísta, seria descobertas, né? Deus tendo tudo predicação em Deus eternamente. Sendo predicado em Deus eternamente, corrigindo. É basicamente essa ideia, né? Aí ele vai usar o termo, por exemplo, existência actual, né? Que é aqui em alemão. Cadê? Termo de Kant, tá? Wirklichkeit. Então, é aquela noção de possibilidade e actualidade, né? O que é possível, o que existe, né? O que é literalmente existente, né? Calma aí. Falando sobre a actualidade, né? Algo que é possível existir, vir à existência, né? Impossível não, perdão, né? Que existe, de fato. Então, existem números primos, literalmente? Alguns podem dizer que não. Alguns podem dizer que somente possivelmente. É uma questão de possibilidade, né? Não é uma versus a outra, né? Na visão do Hatchman, ambas são simultâneas. Probabilidade. Seria diferente os dois, né? Obviamente. Acho que é assim, né? Mais ou menos assim, Maglincade. Então, o autor vai falar sobre coisas que têm a ver com inferências bayesianas, de certa forma. Uma inferência bayesiana é uma inferência, um dado um certo histórico, vamos supor, eu tenho um histórico de sistema de A. Estou usando a notação do Marcus Hutter, esse tema. E aí, basicamente, eu tenho ações, recompensas, observáveis e estados do sistema. Porque às vezes os observáveis são diferentes dos estados, depende da notação. Aí eu tenho uma função de perda, né? Então tem uma soma. é, eu vou rodar isso daqui. Uma função de perda, né? Dado um certo número de recompensas. Dado um certo número de recompensas, eu vou ter uma função de penalidade para toda essa função aqui, né? Que vai ter a tabela Q e tal, que eu falei anteriormente, né? Tabela Q, basicamente, isso aqui é tudo para robótica, tá? Então, essa função de penalidade é um sistema que ele vai ser penalizado quando ele fazer merda. Recompensa é quando ele faz coisas corretas, né? Então, tem uma tabela Q, por exemplo. Então, menos 1.0 quando a gente já morre no jogo, vamos supor. Menos 1.5 quando ele perde a fase por muito tempo. Menos 1.3 quando ele faz uma coisa pior. Aí você tem recompensas positivas, né? E basicamente, isso aqui é reinforcement learning, tá? Um resuminho. Quando ele consegue matar inimigos, quando ele consegue passar de fase, quando ele mata um boss. Coloquei errado. Então você vai dando recompensas numéricas positivas, né? É uma função de maximização utilitarista, tá? É totalmente utilitarista, de certa forma. O cérebro, mecanicamente, não. Nem mecanicamente ele age de forma utilitarista, tá? Você dizer que o cérebro é apenas compensa dopaminérgicas é uma idiotice. Mesmo só, tanto pro comportamento humano quanto só pra aprendizado, né? Pra teoria de aprendizado. Mas a questão é que o sistema robótico ele usa inferências bayesianas, né? Inferências bayesianas. Então ele tem um histórico, né? Uma memória hierárquica, né? Para decidir o que ele tem que fazer.
por não ser onisciente, ele vai cometer erros, né? Hierárquica. Então, é chamado de axioma da intuição, ele vai dizer, né? Que você tem a consequência do que parece ser o conhecimento objetivo da realidade em conceitos matemáticos, isto é, a possibilidade de existência de instâncias desse conhecimento matemático é filosófico do que puramente conhecimento matemático. Então, você tem a divisão entre uma inferência sobre algo possível. Então, por exemplo, teve um cara que inventou o que é chamado de reinforcement learning. Um certo conhecimento também em é, behaviorismo, né? Skinner, etc. É operating conditioning, né? Mas o ponto é que essa é uma abstração de algo que quer resolver, né? No caso, é um algoritmo de otimização. Reinforcement learning, IA no geral é isso. E você tem sistema de probabilidade, pode ter uma policy aqui de probabilidade para melhorar as ações do seu agente. Mas inferências bayesianas, elas têm limitações, que é o seu conhecimento do sistema, né? Então, a quantidade de informação que o sistema pode processar por segundo, historicamente, gera problemas, né? Ele vai cometer erros, né? Eventualmente. Aí ele vai dizer, não necessariamente em Kant, né? O que é chamado de... se tem aqui a exposição transcendental, você vai ter o que é chamado de dedução transcendental. Então, dedução transcendental. E basicamente vai ser dito assim, né? Embora a intuição pura pode ser adquirida a priori, né? Abstrata e tal, de objeto matemático, você só pode escrever a forma delas, ou aparências, quando essas coisas podem ser, é, por intuição, formadas e ainda assim decididas. Ou seja, pode criar uma teoria errada. Então, você pode, por exemplo, não na física, porque a física é mais matemática aplicada, mas pode criar, por exemplo, de forma dedutiva, né? É, uma teoria incorreta, né? Então, você pode criar, por exemplo, um modelo axiomático, né? De axiomas que eles não são autoevidentes, que eles estão errados. Vamos supor que eu tenho um axioma que A vezes B é igual a B vezes A. A gente está falando sobre grupos abelianos, né? A ordem faz diferença. Tem grupos em que a ordem dos fatores afeta o resultado, né? Nesse caso não. E vamos supor que eu diga que nesse contexto específico de matemática aritmética simples, né? Que A vezes B, num grupo abeliano, seja diferente de B vezes A. É um grupo abeliano. Então, tem contextos em que isso daqui pode ser verdade, né? Então, no normal. No normal, isso daqui está correto, né? Porque essas duas variáveis, elas seriam as mesmas. Mutatis mutandis, né? As coisas são as mesmas, né? Ceteris paribus, né? O termo mais usado, né? É latim para as coisas estarem iguais, né? Ceteris paribus. Então deveria ser igual, né? Então pode inferir de forma abstrata coisas erradas. E aí a gente tem que identificar se tá errado ou não. E não é uma contradição aqui. Contradição a gente tá falando sobre o paradoxo de Russell. O formalismo está correto e gera contradição. Nesse caso, o formalismo ele está correto. Ele está incorreto, na verdade, né? Está usando indevidamente o formalismo para criar algo que não tem lógica, né? Então, essa sentença ela é falsa, dados aritmética normal, sem nenhuma mudança. Em grupos abelianos, tudo comuta normalmente, né? Então, alguém pode dizer que a lógica transcendental e essa nossa teoria da filosofia de possible worlds, né? Que tem essa questão de objetos matemáticos possíveis, né? Não necessariamente são realizáveis, né? Como números primos infinitos. Ou todas as sequências das decimais de pi, mas enfim. O ponto é que, embora não seja realizável, ele existe, literalmente. Porque, é, teoricamente, ele existe. Obviamente, se você ter um platonismo monoteísta, ou realista não, mas platonismo nesse sentido, poderia crer que é todo conhecimento matemático é predicado em Deus eternamente, né? Então, existe também de Deus eternamente.
Se for mais pra uma visão ateia, aí pode dizer que é criada pelo ser humano, enfim. O ponto é que tem teorias que incorretas, né? Que podem ser geradas e você pode identificar isso, né? Esse é o ponto, né? Então, ele vai dizer que é, ele diz que a aritmética tem por seu objeto uma mera quantidade, o conceito de algo, no geral, com uma certa magnitude, né? Então, o tempo não tem influência em propriedades de números, né? Isso aqui é Kant, tá? Não é minha opinião. Embora seja minha opinião de certa forma também. Então, Kant está dizendo que o tempo não afeta, né, a matemática. Ele não tem implicações na matemática. Embora, como eu já disse anteriormente, por exemplo, posso fazer uma função que basicamente tem duas variáveis. Posso, por exemplo, falar sobre movimento de pessoas, etc. Movimento de uma bola de futebol em relação ao tempo ou em relação a si mesma, né, ao longo do tempo. Então, de x ao longo de y ao longo do tempo. Eu quero saber isso daqui ao longo do tempo, quanto x se move em relação a y, né? Então, o ponto aqui é que eu quero gerar uma noção temporal usando uma notação matemática. Porque ela em si não tem nada temporal que tipo, é como se eu falasse, por exemplo, a linguagem, o tempo afeta a linguagem. Eu não tô falando do ponto de vista social. O tempo afeta não a percepção da linguagem, mas a linguagem em si, ontologicamente, essencialmente, não. Então, ontologicamente, a matemática não muda. Ela sempre é a mesma, né? A questão é que é como se eu tivesse objetos, né? Você transformasse ele conforme a necessidade, criasse novos objetos conforme a necessidade. Eles não existem, né? E eles são ferramentas, tem leis para essas ferramentas serem usadas, né? Enfim, é o bom senso, no fim. O Kant também, o Kant não, ele também, o autor também vai citar, por exemplo, os autores, né? Tem vários autores aqui. Vai citar o que é chamado de value ranges. Então ele vai falar, Frege pega a noção polêmica, que é discutida em Will Strauss, né? Eu vou dar nome aos bois, né? Então, Frege, tem também o Will Strauss. E você tem a noção aqui na Gran Getze, né? Eu vou colocar aqui, né? Numa obra. Gran Getze. Eu falei corretamente. O Frege, é um livro dele, tá? Critica as tentativas de matemático em criar objetos, né? Ok? Por definição, ele diz que esse axioma sobre o que ele chama de vários terminhos, né? Verte, Verlafe. Irá servir de propósitos para tais criações são intencionadas a servir. Então, é, a noção de intenção, né? Então, quando você tem uma intenção de criar, por exemplo, vamos supor, eu estou falando sobre anéis, por exemplo. Então, tem um anel, ele contém números naturais. Ele tem zero, tem um, até n. Vamos supor que esse seja finito, né? Vamos supor que ele vai até 2 elevado a 10 só. Então, ele vai de zero até 2 elevado a 10. É o meu anel. Tem números naturais, tem operações matemáticas, aritméticas, que podem ser possíveis nesse anel. Ok? É, esse anel existe? Não. Eu estou definindo objetos matemáticos em proposições que existem. Que são aplicáveis, na realidade, né? Então, você tem uma interpolação entre matemática pura e aplicada na aplicação. Ok? Eventualmente, esse tipo de coisa é aplicável em criptografia, é aplicável em teoria da informação, que vai ser aplicável para
comunicação na internet, que é, no caso, a teoria da informação. A comunicação, por exemplo, tem a teoria da comunicação do Shannon, né? É basicamente isso, né? Teoria dos números aplicada à informação em si, né? Tráfego de informação, pacotes. Por exemplo, esse vídeo tá chegando na sua casa porque um dia o Shannon criou uma teoria de informação de comunicação. E isso foi usado posteriormente para gerar a internet. Você conseguir ter uma teoria de passar informação em cabos ou através de Wi-Fi, etc. Mas sem essa teoria você não teria como fazer isso. Então, todo o processo de TCP/IP e tal, é teoria de informação na prática. A comunicação, né? Vai pra teoria de informação. Então, tem a noção de que não é binário, né, necessariamente. Essa noção de que não é necessariamente verdadeiro ou falso, né? Você tem value ranges, né? Que seria o que esse termo significa, né? Então, esse value range seria não necessariamente processo binário, mas poderia ser de 0 até 1 números reais em que vai de 0 até 1, né? Então, ele tem uma continuidade, né? Até 1. Em que pode ser N valores, né? Dentro desse meio, né? Só que aqui é uma função probabilística, né? Aqui não é. É uma função de apofântica. Então é verdadeiro ou falso. Aí você vai para intuicionismo, né? Então, em vez de você ter uma estrutura apofântica, com o princípio do meio excluído, né? Você tem uma amplitude de probabilidade em que o que regula o que é verdadeiro ou falso aqui? Vão ser proposições, por exemplo, nesse contexto tem a teoria da probabilidade, por exemplo. Vamos supor, eu falo que P e Q implicam Z, ok? Então eu quero dizer que esses dois juntos implicam Z. Eu poderia dizer que P ou Q implicam Z, ok? É, nesse contexto eu quero dizer que é um ou outro, né? Poderia ter amplitude de probabilidade em relação a ambos estarem corretos em diferentes contextos, dependendo do contexto. E você admite isso nesse sistema, né, probabilístico. Vai definir pelo contexto quando que vai ser certo e errado. Não é relativístico, tá? Porque alguém pode dizer, não, então você quer dizendo que proposições, por exemplo, que podem ser por causa talvez na ética e na direito, na lógica, na sociedade, porque tem uma lógica de direito também, poderiam ser subjetivo, né? Não consegue saber o que é verdade. Mentira, não é isso. É que você não necessariamente usa uma estrutura apofântica, é só isso. Você consegue entender o que é verdadeiro ou falso. Só que você usa uma amplitude de probabilidade para isso. Para noções que são ambíguas, né? Porque tem coisas na linguagem que são ambíguas. Então, por exemplo, tem casos legais que não é verdadeiro ou falso. Tem que ter ética, tem que ter bom senso, tem que ter sentimentos, né? Para você entender. Existe a forma objetiva e existe a forma não objetiva da ética, né? Que é tipo, alguém comete um crime e uma pessoa, ela se sente, por exemplo, violada do ponto de vista do seu direito. Ela se sente, como posso dizer, ofendida por uma ação como um roubo, etc. E essa ofensa, ela é, obviamente, binária, né? Ou ela é verdadeira ou é falsa, né? Porém, vai interpretar o contexto da informação que você tem, porque a questão é, você precisa de um sistema intuicionista porque nós não somos oniscientes, né? Porque às vezes nós não temos informação suficiente para determinar as coisas apenas de forma apofântica. Então a gente precisa de uma estrutura de probabilidade para determinar o que é provável. Então, por exemplo, um investigador que vai analisar um crime, ele vai trabalhar com o que ele tem. E o que ele tem às vezes não é o suficiente. Então ele vai trabalhar com o que é provável. E às vezes a interpretação dele está incorreta, não porque ele foi um péssimo investigador,
Não porque ele não usou uma lógica por trás dos fatos, né? Você tem um jogo no DS, né? Que é literalmente sobre. É um advogado, né? Você tem que usar os seus. Tudo que tá ali no seu repertório ali pra identificar quem é o verdadeiro, quem é o culpado. Porque na vida real você não tem tudo prontinho pra você. Todos os elementos pra você interpretar. Você tem. Tipo, nesse sistema, uma IA resolveria esse problema facilmente. Do DS, né? Pra jogar esse jogo, mas na vida real você tem coisas que são ambíguas, por exemplo, alguém que processa o outro por uma causa banal, né? Tem que ter bom senso pra ver que aquilo ali é banal. Talvez se nem o bias, você não vai crer que aquilo ali simplesmente é um processo estúpido e inútil. Nem deveria estar sendo jogado, né? Ou que a razão do porquê as pessoas estão contra aquela pessoa é injusta, por exemplo, no caso do Mike Tyson, né? Que não vou entrar em detalhes. Tem várias razões pra acreditar que a razão pelo que o Mike Tyson foi preso no passado era um crime de calúnia. Calúnia não, é de falsa testemunha, né? Quem que mentiu. Por várias razões, né? Eu não tô dizendo que foi a verdade absoluta, mas é possível, né? Então você tem que trabalhar com uma estrutura probabilística sem bias. Você precisa para interpretar, por exemplo, um caso legal. Eu tô dizendo, tendo como inferência que um caso legal tem estruturas lógicas para você inferir coisas, mas o ponto é que a matemática intuicionista, principalmente na lógica, ela aqui pegando o gancho do Kant no intuicionismo, né? Você pode fazer uma estrutura que de fato tem não um relativismo, mas tem uma objetividade, tipo, você consegue entender o que é o certo e o errado, você consegue, perdão, o que é verdadeiro ou falso, porém você usa um modelo diferente. Um modelo que tem entre aspas, intuição. O que é intuição humana, por exemplo? A gente tudo pega coisas humanas, a gente trata como se fosse algo filosófico, né? Mas quando a gente trata pra questão de robótica para replicar isso, não vira algo filosófico, vira um algoritmo. Essa questão será que é algoritmizável? A questão é, uma pessoa interpretar pela intuição um caso legal, uma investigação, com base em dados, né, também. Pode estar errado ou não. É uma inferência probabilística. Eu, tipo, tô fazendo uma inferência com base, de forma bayesiana, no conhecimento que eu tenho no caso, né? O seu histórico seria, no caso, os observáveis, né? Pegou todos os dados, filmagens, diálogos de pessoas, pegou toda essa informação e agora você quer decidir quais ações você deve realizar, que é puramente reinforcement learning, né? Para maximizar suas recompensas, ou seja, resolver o caso legal. Então, o que vai realmente gerar essa possibilidade, essa informação? Se você não tem informação suficiente, você não vai resolver o problema. Então a questão é, o intuicionismo, ele não significa relativismo lógico. Não, como Quine talvez diria. Ele não significa falar o que você quiser e é isso. Então você tirar o princípio do meio excluído no intuicionismo não tira contradições. Você teria, por exemplo, em vez de contradições únicas, um sistema de contradições. Por exemplo, você tem x1 e a contradição de x1. Ou a posição. X2 e a contradição de x2. Até xn e até xn. Então, nesse sistema de contradição, de verdade verdadeiro ou falso, teria amplitude em que nem sempre depende do contexto, tá? Contexto. Isso não muda. O que alguém poderia dizer que isso daqui é relativístico se fosse em Rê, né? Fosse um platonismo ou uma versão estruturalista de Kant e tal. Mas aqui eu tô falando sobre questões a priori, né? São a priorísticas, apodídicas, né? Ou seja, sem refutação. E autoevidentes, né? E eu tô falando que, em determinado contexto, X2. É, a negação de X2 não seja válida em relação a. Porque eu tô escolhendo um ou outro, né? Ou eu tô escolhendo a negação de X1 ou o X1. Né? Tipo, é binário, né? Ou é 0 ou é 1. Nesse caso aqui, nem sempre é 0 ou 1.
Isso admite porque... Isso é admitível até na computação quântica, não. Porque... Computação quântica sempre tem superposição de partículas, né? Tu tem estruturas lógicas, né, não booleanas, que basicamente você tem uma amplitude de zeros e uns. Mas no fim, você quer os zeros e uns que você quer, né? Que é um resultado. Você quer controlar os qubits pra fazer uma... que você realmente deseja, né? Os zeros e uns que representam a informação que tá... Então, sei lá, você quer mandar pra alguém foto de um gato, né? De um gatinho. Quer que a mesma foto chegue, né? Só que tá usando uma forma de computação diferente. Computação quântica, né? Você tá usando zeros e uns, usando rotações de partículas como base, né? Spin. Mas o ponto é que você pode ter uma estrutura de proposições lógicas que geram, entre aspas, uma amplitude de probabilidade diferente. Talvez até trabalhe com números surreais melhor ou hiperreais. Aí eu tô chutando, tá? É um chute maluco. Muita dessa coisa aqui é tipo, eu tô tentando ir além do que os autores estão falando, porque eu tô querendo achar aplicações, né? Então, isso aqui são apenas pensamentos, tá? Isso daqui é o que eles estão falando, isso aqui é minha opinião, né? Quais são as aplicações disso, né? Então, eu não tenho a formalização da metafísica. Isso aqui está dizendo que. Ah, então você está dizendo que você quer formalizar a metafísica. É isso que o Godel queria. O que você quer no fim é formalizar a metafísica. Tá? Tô dando exemplo. Tô dizendo que é possível e nem que eu fiz ou que alguém fez. Tem artigos tentando fazer isso, né? Mas eu não li ainda. Então você quer formalizar a metafísica. É possível? Talvez não. Então é o chamado de apophantic riddle. Ou enigma apofântico, né? Se você pode fazer uma matemática, uma lógica, né? Sem estruturas apofânticas. Sem o princípio do meio excluído. Não tô falando sobre lógica para consistente, tô falando de lógica que é aplicável para robótica, porque esse é o foco, né? Em lógica transcendental, tu quer aplicar, na minha opinião, o foco é aplicar para a aplicação que eu quero, né? Pelo menos, é aplicação para robótica, a questão de ética e agência. Então, outras aplicações, você se vira aí, eu não quero nem pensar nelas, porque eu não consigo nem pensar muita coisa. Mas eu quero aplicações na robótica e robótica cognitiva, né? Mas aqui tem aplicações robótica cognitiva, e esse é o foco, na minha opinião. É, então, basicamente é isso, né? Então, a noção, né, que, por exemplo, na lei dos números, né, forem desenvolvidos de forma puramente lógica, né, os números são objetos, e a lógica que temos de dois objetos, por exemplo, em primeiro lugar, são estruturas de verdadeiro ou falso. Então, esse value range de quem mesmo? É do Frege? Do Frege. Esse value range, esse Vert Veolaf, né, que é isso aqui, é a ideia que você não precisa apenas de verdadeiro ou falso. Não é? A tabela verdade seria uma tabela verdade de amplitude. Agora, de amplitude probabilística. Agora, como que você faz essa nova tabela de verdade, né? Eu sei lá, cara. Eu não sei. Se eu soubesse, eu escreveria um artigo sobre, publicaria e falaria aqui, né? Mas eu não sou capaz no momento. Ninguém fez isso até o momento. Nem Godel fez isso. De mostrar que isso é possível, né? Porque talvez nem seja possível gerar algo. Assim, possível provavelmente é. Assim, a possibilidade existe, né? A actualidade, será existe, né? É que o Hartman disse que se existe a possibilidade, existe a actualidade, né? Então, se for possível criar uma lógica intuicionista eficiente, autoevidente, apodídica, então ela existe, de fato. Foi possível, né? A gente não sabe se é possível. É que nem problemas NP-complete, né? Você sabe que é possível resolver de forma rápida o problema do caixeiro viajante, né? Dado unicidades, que é fazer um agente que visita essas unicidades, né? Certo input, um certo budget no orçamento, um certo tempo T. Conforme o número de cidades aumenta, né? Vai para a teoria dos grafos, que você pode fazer as ruas como
vértices, as colisões entre elas, arestas, aí vira um problema de teoria dos grafos. Tu quer saber qual que é o melhor caminho, né? É um problema de logística, né? Não tem solução no momento quando você vai para 11 mil, assim, quando o N vai para tipo 1 milhão de cidades, etc. Também vira um problema que é também para shadowing de processadores também. É aplicável nesse tema. Mas enfim, o ponto é que tem como fazer objetos como conceitos em classes e extensões disso para gerar tabelas verdade, né? E portas lógicas diferentes, por exemplo. Isso vai também porque é chamado de teoria das relações, né? Também está presente no Russell, né? Então ele vai falar, a expressão no mesmo expressamento de uma sentença B, apenas seguindo o método que é possível, né? Nós assumimos nem em duas sentenças contém uma parte lógica evidente, que é chamado de, eu tenho que pôr aqui, né? Sin, sinal, né? Bes- Bestandteil, uma coisa assim. É uma parte lógica evidente. Então, tem que, obviamente, conseguir fazer as coisas assim de forma relativística, né? Você tem que conseguir saber a verdade de forma crua, nua e crua. Nem nas estruturas apofânticas. Só que sem o princípio do meio excluído. Então, você assumir que um conteúdo A é falso e que B é verdade, essa visão, né? Essa indagação é, leva a uma contradição lógica, né? Que pode ser determinada sem conhecer o conteúdo de A e B. Então, o ponto é que entre as relações de objetos, por exemplo, vamos supor que eu tenho X, é a relação de X com Y, né? E eu quero saber, por exemplo, vamos supor que é, o ponto que eu quero saber é como X se relaciona com Y. Segue, por exemplo, que Y tem relação com X, por razões óbvias, nesse caso, a ordem dos fatores não é não terá resultado. Mas o ponto é que como que Y se relaciona com X, né? Existe uma amplitude disso, né? Em relação às proposições que você vai fazer. É, esse é o ponto, né? Mas o que que eu sei sobre Y? O que que eu sei sobre X? Como que eu sei que eles de fato têm relações entre si? O que vai ditar isso é o contexto, né? Da proposição. Dependendo do contexto, Y talvez não tenha relação com X. Da forma que está sendo dita, né? Enfim. Tem essa noção, né? Essa foi a parte um do livro, né? Agora a gente vai pra parte 2. E na parte 2 já vou começar a falar algumas coisas sobre geometria, por exemplo. Ele vai dizer que em, em visões apenas puramente matemáticas, Brouwer não vê nenhuma razão, o matemático, né? Para direitos iguais entre a geometria euclidiana e não euclidiana. Mas aludindo para relatividade especial, ele acredita que a geometria euclidiana tem a prioridade física. Então vamos lá. Primeiro, o que é geometria não euclidiana? Veio do Riemann, por exemplo, Gauss, Lobachevsky, Boolay. Por exemplo, tem um teorema de Pitágoras. A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. É, tem aplicações disso para a geometria euclidiana, que não tem alguns princípios que a geometria euclidiana. Ela tem limitações pelo quinto postulado de Euclides. Né? Vai por paralelos, né? Quinto postulado. Um livro elemento no começo. Euclides, né? Eu quero pegar aqui. É, Pitágoras. Vou pegar certinho a imagem que eu quero. Pra não errar aqui, né? Então você tem o teorema de Pitágoras. Eu vou fazer em outra cor aqui. Triângulo. Esse formato aqui. Deixa eu fazer de novo. Eu fiz muito grande, né?
fazer certinho aqui. Tá melhor. Aí você tem aqui C, A e B. Eu tô falando que é A ao quadrado, né? Mais B ao quadrado, que são esses dois, é igual a C, que também vai ser B ao quadrado. Só que o quadrado desses triângulos é literal, tá? No livro de Euclides também é assim. Então eu tenho literalmente o quadrado de B, de A e de C, ok? Então, esse teorema também se segue. Isso aqui eu tô citando no livro do Bolyai, né? O Lobachevsky também tem. Porque isso aqui é geometria euclidiana. Euclides mostrou esse teorema, ele provou esse teorema. Na geometria não euclidiana, eu posso falar dessa forma. Não desenhei corretamente, né? Mas. Ok. Vou pegar uma imagem, porque eu acho que de lembrar de cabeça. Eu vou tentar desenhar aqui, né? Então eu vou tirar. Ver se eu consigo desenhar bem, né? Tá de novo. Lembrando como o Lobachevsky fez mais ou menos. Corta aqui. E você tem uma estrutura mais ou menos assim. Só que vira no fato, de fato uma curva, não é uma reta como eu tô desenhando aqui. É. Tô desenhando com uma reta, mas no fim ela vira tipo uma curva, né? Certo? E o que o Lobachevsky fez, por exemplo, é provar num sistema não euclidiano o teorema de Pitágoras. Então, o teorema de Pitágoras ele segue em curvas. Ele segue em estruturas euclidianas. O que é chamado de Minkowski Space, por exemplo, na relatividade, você tem que. Aqui é Minkowski Space, geometria não euclidiana, tá? Eu posso dizer facilmente, vamos supor que aqui é A, aqui é B, aqui é C, aqui é D. Eu posso dizer que eu posso ir de A até D, por exemplo. Então, vou colocar aqui em cima. Qual é mais rápido? Qual caminho é mais longo? Vou colocar assim, AD. Eu vou colocar aqui em outra cor para ficar mais claro ainda. Em verde eu vou colocar o ABD. Ou ABD. Na geometria não euclidiana, ir pela curva é mais rápido do que a reta. Ou seja, o caminho AD em questões temporais é em tamanho, né? Maior. Vou fazer esse D direito, né? Ai, pô, apaguei tudo também. Caminho AD, ele é maior em distância que ABD. Por quê? Porque na geometria euclidiana, você ir em curva é mais rápido. Tanto que na geodésica, que o caminho que a luz faz ao redor, por exemplo, no eclipse, né? Quando foi visto isso daí, provada a relatividade, esse caminho, pelo Hamiltoniano, é chamado de menor ação possível. Perdão, menor ação possível? É least action, né? A menor ação possível. É tipo, é a ação mínima, é a ação mais eficiente possível. O caminho que a luz percorre da forma que Deus a criou, no primeiro dia, por sinal. Deus criou a luz. É, basicamente, isso aconteceu. A lei, né? Que ela percorre o caminho mais eficiente no ambiente que ela está, relativístico. Princípio de Mach envolvido aí e tal.
E também, eu posso dizer que o caminho, vamos supor que C3 parâmetros tudo igual, ACD não tem uma relação com outra ACD, né? Pode ser dito que, nesse caso, tá? É igual a ABD. Então, mas a AD é mais longo. Então, se você estiver de avião, por exemplo, e você percorrer em linha reta, tu vai demorar mais para chegar no seu destino do que indo em curva. Porque a Terra é uma esfera. Vamos desenhar aqui uma esfera. Então, quando você percorre a Terra, você está, por exemplo, vamos supor que eu tenho o ponto A no Brasil e o ponto B no Japão. Eu não sei a curva que o avião faz direitinho, tá? Tem avião que vai dar parada e tal. Mas ele tem que andar em curva. Tem que colidir com os outros, né? Não pode ser break bad. Se ele andar em linha reta, ele vai demorar mais pra chegar no destino. Então, a prova mais cabal que a Terra é redonda, né, é que o avião tem que andar em curva. Não ferrou, senão ele vai demorar mais. Ele vai ganhar menos dinheiro, né? Porque tempos dos voos numa companhia, eles demorarem ad infinitum, né? Mais, né? Você vai ter prejuízos, de certa forma, a longo prazo. Mas no fim, o ponto que eu quero dizer é que esse ponto que ele está falando sobre a geometria euclidiana ser diferente, né? Falando sobre Brouwer, etc, né? Principalmente o Brouwer falando sobre isso, né? Em relação à relatividade especial, tem a ver com isso, né? Só que essa noção de que a geometria euclidiana, ela é, por exemplo, ela é anterior à euclidiana, não tem lógica. Porque talvez o Feynman diria isso, que a geometria euclidiana é a geometria que descreve a realidade. Então a geometria euclidiana, ela não descreve a realidade. Ela é uma abstração que ela é menos aplicável que a geometria não euclidiana. Eu quero dizer que a geometria não euclidiana, ela tem muito mais aplicações na realidade, na física, do que a euclidiana. Então tudo na geometria da vida real, partículas se locomovendo no universo, etc. Cara, seu carro movendo na Terra é uma geometria não euclidiana. Você se movendo, por exemplo, vamos supor que você vai comprar pão na padaria. Você se mover de A até B, da sua casa até A até B, tá se movendo numa geodésica. Tá se movendo num círculo. Então, um planeta é um círculo, é um esferoide, né? Não importa a distância que você está movendo. Você está movendo num círculo. Você está percorrendo de forma diferencial, infinitesimal, de forma tangencial a uma esfera. Então, você está numa tangente. Mas de bundle, né? Nesse caso de topologia. Você está percorrendo uma tangente no esferoide, né? Esferoide? No esferoide. Então, tu tá andando num círculo. Tu tá andando um movimento não euclidiano. Porque não é uma reta. Nunca é uma reta euclidiana, literalmente. A geometria euclidiana, ela é mais abstrata em aplicações do que a não euclidiana. Então, na minha opinião, a que tem dedução a priori mais básica, em questão de aplicações, não é nenhuma. Porque ambas a priori são postuláveis, nenhuma. Não é porque a euclidiana veio primeiro que a não euclidiana não poderia ter vindo primeiro. Isso aí é uma questão humana, né? O ser humano talvez seja mais fácil deduzir primeiro a geometria euclidiana, que foi o caso, depois demorou séculos aí para Deus permitir que o ser humano alcançasse pelo Bolyai, pelo Lobachevsky, todos crentes em Deus, pelo que se sabe. E o Gauss também, que teve uma pequena contribuição, tá? Eu não gosto do Gauss nesse tema. O Gauss é muito fanfarrão com o pai do Bolyai falando que esse seu filho descobriu a geometria, esse tipo de geometria, eu já sabia, né? De fato, ele já sabia, chamado de curvatura de Gauss e blá blá blá, mas ele não chegou nos resultados, aparentemente, né? E o Lobachevsky chegou e o Bolyai chegou. Ambos foram mais longe que o Gauss, do que é do meu conhecimento. O Gauss publicou, né? Ele dizer, não, eu já descobri isso daí antes. O problema é seu, você tem que publicar. É a mesma questão do Newton. O Newton é diferente, porque ele tinha material junto do cálculo que o Leibniz já estava desenvolvendo. Eu não li o Leibniz em matemática, tá?
eu não sei muito dele. Eu li o Newton, eu li o princípio a matemática do Newton. Não inteiro, né? Mas eu li grande parte. E ele determina cálculo de forma mais geométrica, porque é mais interessante. Mas o ponto é esse, né? É até bom um dia eu fazer um vídeo só sobre matemática, princípio matemática do Newton, né? Se Deus permitir, no futuro eu vou fazer. Pro próximo. Eu vou estudar mais semiótica primeiro, né? Mas o ponto é que a geometria euclidiana, ela descreve mais a realidade que a clássica. E até em questões de física quântica também, ela também descreve melhor. Então, a vida real é não euclidiana. Pode chorar, espernear. Brouwer, né? Creio que não tem a prioridade analítica da geometria euclidiana. Prática. Aí tem uma coisa chamada BHK, né? Que é citada, né? Vou colocar aqui. Né? Não é Burger King com alguma coisa, não. Com KFC depois, não. É Brouwer Hating Komogorov, né? Brouwer Hating. Eu não li nada do Hating, mas eu li do Komogorov alguns artigos. Eu amo complexidade de Komogorov, por exemplo. O canal Komogorov é bem antigo no canal aqui. Uns anos atrás. Então, basicamente, tá no contexto de lógica intuicionista, né? Em que, basicamente, você tem uma ideia não apofântica de... Você tá admitindo sem o princípio do meio excluído, né? Então, sem o princípio do meio excluído. Vou chamar de PME. Então, ele tem eu não vou entrar em detalhes, mas a forma é, de interpretar verdadeiro ou falso é diferente, né? Mas eu não vou entrar em detalhes aqui, né? É, aí tá aqui citando, por exemplo, também o epígrafo do Grundlagen der Geometrie, de 1889, fazendo uma citação do Kant, né? A crítica da razão pura, né? Que assim, toda cognição começa com intuições, procede de conceitos e termina com ideias, né? Então você tem aqui o Kant, tá? Então você tem aqui na teoria das formas, né? Intuições. Então, eu acho que a Terra se move ao redor do Sol. Alguém uma vez fez essa pergunta, né? Pelo que parece, eu não lembro o primeiro, né? Eu lembro que eu já li no artigo primeiro. No artigo do Faulkner, né? Eu li sobre quem foi provavelmente o primeiro a perceber, ó, a gente acho que eu acho que entre os gregos, né, que a Terra se move ao redor do Sol. Não lembro de cor. Faulkner descreveu um artigo sobre isso. Então, minha intuição, né? Eu acho que tem alguma coisa errada. Eu acho que o modelo geocêntrico tá errado de Aristóteles. É uma intuição, primeiro, né? É uma ideia. O ser humano funciona assim, eu vou ter uma ideia. Nós somos seres finitos, né? Nós não somos oniscientes, então nós temos ideias. E aí, essa ideia vira um conceito, né? Eu começo a formular melhor essa ideia e tal. Conceitos, objetos abstratos. Que eventualmente evocam objetos matemáticos. Né? Então pode ser objetos matemáticos, tá? Eventualmente esse conceito vira um fim, né? E esse fim é o resultado final, né? Que, por exemplo, a teoria atômica de Demócritos, né? Então, qual que é a intuição da teoria atômica de Demócrito? Então, vamos chamar de um, 2 e 3. Então, a um é: existem partículas fundamentais. Por horrível, é vermelho, que é mais fácil. Ah, merda. Tá difícil. Agora foi. Ah, tá difícil. Vamos lá de novo. Existem estruturas
fundamentais, indivisíveis. Então, se pegar um milho e dividir o suficiente, você vai achar átomo. O milho é feito de átomos. E no fim, quarks, né? Mas naquela época ele não sabia. Mas eles chamam. Se você ficar dividindo o negócio, né? Não sei se já viu o seu Madruga, né? Você tem meio, um quarto, oitavo, até infinito e além. Uma hora você vai ter a partícula indivisível. Átomos são divisíveis, né? Pela questão nuclear. Mas a gente tem quarks que são indivisíveis no momento. Então, no caso, seriam os quarks, né? Então, teria que ser a teoria quarkônica, né? Sei lá. Do ponto de vista moderno, né? Nem atômico. Só que na época era átomo, né? Eu vou tirar o quark porque a gente sabe que ele não tinha essa ideia na época. Então, existem partículas fundamentais e divisíveis. E aí ele postulou. Ah, essas partículas a gente vai chamar de átomos, né? Um conceito. Agora o átomo virou um conceito. E eles são literalmente partículas. Tem espaços entre essas partículas. E elas se movem, comportam, tem certo comportamento. Tem questões termodinâmicas que tem a ver, que eles não sabiam na época. Então, objeto, né? Aí criou poema sobre isso, que não sei detalhes. E no fim virou uma ideia, né? Uma ideia formulada e gerou um fim, né? Qual é o fim da ciência, né? Buscar a verdade, né? Só que o fim, não, o resultado final do conhecimento atômico só veio no século passado. Porém, a postulação, a intuição sobre isso, ela é mais de 2 mil anos atrás. Então, mais de 2 mil anos atrás, alguém criou a intuição sobre átomos, o conceito sobre átomos, mas não chegou à verdade. Nem nós chegamos à verdade absoluta sobre átomos, mas recentemente ninguém sabia que, por exemplo, tinha orbitais em átomos. Mas o modelo que se aprende na escola é horrível. É um modelo. E o que eu aprendi, pelo menos, da professora. Já tinha descoberto já que eram orbitais e a professora parecia que não sabia, né? Porque, desculpa, você vai escrever átomo pela primeira vez para as pessoas, tu fala que é orbitais. Tem as orbitaizinhas ali, blá blá blá. Tem que falar isso, tridimensionais, porque senão não entende o que é átomo. Porque a pessoa, por exemplo, no ensino médio não sabe o que é átomo, né? Ela vai. A estrutura tridimensional, ela vai, por exemplo, fazer biologia, química. Ela fala, nossa, mas átomo tem orbitais, né? Não sabia. Ah, é estereometria, né? Você tem simetria de comportamento que é importante, por exemplo, para a própria água, senão não funciona. Essas coisas têm que ser ensinadas na escola, cara. Então, o currículo escolar, ele é muito fraco, velho. Simplesmente, pelo menos que eu tive. Simplesmente, no Brasil, as pessoas estudam pro Enem, mas é bem assim, aquém do que é, depende, que é de fato ensinado posteriormente, né? Mas enfim. É, então, obviamente na faculdade você aprende essas coisas, né? Mas, enfim. O ensino médio também deveria aprender. E outra coisa também que ele cita que vai para outro tema, né? É uma intuição também, que é chamada de é, corte de Dedekind, que vai pra topologia, né? Que não vou entrar em detalhes, né? Mas ele vai falar, por exemplo, alguém disse que um número real é uma partição de números racionais. E que possui um corte de Dedekind, né? Então, basicamente, você tem, por exemplo, eu tenho uma imagem aqui que eu tô usando como base, né? Você tem aqui um, raiz quadrada de 2 e 2, e entre eles você tem cortes de Dedekind, por exemplo. 7 dividido por 5, números irracionais, né? 41 dividido por 29. Então, você tem números irracionais. São números irracionais, são números comensuráveis, né? Eu consigo definir eles usando frações. Então eu posso determinar ela por frações. Números comensuráveis. Pra quem viu o curso de. Eu vou continuar, tá? Se Deus permitir. Eu vou continuar inteiro o curso de História da Filosofia, com base no Cobblestone. Eu só não tô afim agora. Parei em Aristóteles lá, mas talvez eu pule Aristóteles. É. O ponto é que você tem números irracionais entre números reais. Por exemplo,
Tem aqui raiz quadrada de 2. Depois eu vou ter π. Enfim, entre eles você tem números. E aí você tá falando sobre uma forma de definição dos números racionais. Uma, de números reais com uma partição de números racionais. Que eles dividem. Tem uma divisão, tem uma... Os números incomensuráveis, né? Como Platão fala ali, se eu não me engano, em Mênon. Eles existem, né? Desculpa aí, pitagoreus, né? Existem números incomensuráveis, né? E que eles têm uma propriedade, né? Desse corte de Dedekind e tal. Essa é uma intuição. Aí você prova isso com conceitos. Né? E do fim você tem aplicações que podem ser usadas para isso. Né? O fim, na minha opinião, são aplicações. Alguém pode dizer que a matemática para na parte 2, né? Nos conceitos, né? Você formula conceitos, estrutura eles, é isso. Eu creio que tem que sempre ter a parte 3, né? Tem 3 atos na matemática, né? O ato 1, o personagem ele vem à existência, né? Parte 2, né? Que tem todos os problemas do personagem, né? E o fim do personagem. Tem que ter 3 atos na matemática também. Entre aspas, né? Tô dando um exemplo idiota, né? Mas enfim. É uma intuição, né? Então você tem intuições que são geradas para gerar conceitos matemáticos. Isso é totalmente válido. Obviamente você pode ter uma intuição errada. E aí na matemática, pelo bom senso humano, você consegue saber que, pela lógica, né? Ó, esse conceito que você inventou tá errado. Não tem lógica. Ou o conjunto axiomático que você está gerando não permite isso, e blá blá blá. Então você pode saber o que é verdadeiro ou falso na matemática. Aí eles vão para funções predicativas, né? Ai, acabou? Eu vou apagar aqui. Eles vão para funções predicativas para a gente já ir terminando. Funções predicativas. As funções predicativas de indivíduos são as que com funções de verdade ou falso, né? Possuem infinito número de números em funções atômicas. Né? Funções atômicas são proposições possíveis válidas. Então, no universo W de proposições, eu tenho N proposições válidas que não são ilógicas, né? Dentro do modelo. Pode ser infinito ou infinito, né? E não é literalmente infinito. O infinito não é atingível, as proposições. Eu tava lendo um livro que é o Stack Project, né? Ele tava falando, né? Esse negócio de proposições infinitas, na lógica, tem problemas. Eles não definem porquê, mas eu creio que faz sentido. Mas o ponto é que você tem predicações infinitas. E você tem descrições daqui. Então, eu posso ter regras e axiomas que regulam isso aqui. É uma sintaxe? Não, é uma linguagem. Quem diria que isso aqui é só sintaxe é um carnápio. Existe sintaxe na matemática, mas a sintaxe não é a matemática. A matemática é uma linguagem. Assim como na linguagem humana existem sintaxe, mas a sintaxe não é a linguagem humana. Então a sintaxe é parte da matemática em relação à forma que a estrutura dos símbolos vai ter uma forma lógica de construção. Mas a matemática também possui semântica, tá? Aqui eu escrevi em inglês e coloquei E, né? Isso, né? Deixar em inglês. Semântica. Interpretação. Então, existe interpretação. Hermenêutica matemática. Existe, de certa forma. Porque as pessoas que se relativizam a linguagem, né? Elas acreditam que não é autoevidente a linguagem, né? Que a linguagem humana, verbal seria diferente da matemática, porque a matemática verbal permite interpretações mais com nuances fenomenológicas mais amplas, né? Mas isso é uma mentira. Mesmo no modelo intuicionismo, isso não é verdade, né? Ele vai falar, por exemplo, a reconstrução do Wang numa conversação com Gödel, ele vai dizer, né? Para dizer que o universo de todos os sets é interminável, não significa que não é determinável, né? Mas apenas uma inabilidade de fechar. Ou seja, eu não consigo, literalmente, fazer todos os números primos, né?
literalmente. Mas não significa que eu não consigo determinar que eles existem. Eu não consigo fazer um algoritmo para gerar infinitos números primos, mas consigo determinar que o algoritmo existe. Para gerar ad infinitum, né? Caso restringindo a tempo. Toda computação é restringida a duas coisas: tempo e capacidade computacional termodinâmica. E aí vai velocidade de processador em teraflops e blá blá blá, memória, enfim. Eu não vou entrar na continuar a hipótese que você está falando aqui, eu vou entrar nisso em outra aula. Eu notei aqui uma coisa chamada finitismo estrito, né? Vamos colocar aqui. Finitismo estrito. Que vai falar aqui sobre conceitos, né? Os autores citam isso aqui pra caramba, que é surleplatonismo. Eu não entendo por que fica tanto dizer aqui da hora, né? Francês, né? Vai falar, os conceitos de surleplatonismo é uma observação no paper, aponta uma distinção entre o finitismo e o intuicionismo. Em um lado, o finitismo estrito, e no outro, uma descrição quase combinatória, né? Quase combinatorial da descrição do conceito arbitrário de subset e set infinito, né? Como assim quase combinatorial? Você tem uma noção de até onde vai, né? Até onde vai combinatoriamente 2 elevado a infinito, por exemplo. Não consigo computar isso aqui, mas até onde vai? Vai até um lugar. Qual é o máximo computável de 2 elevado a alguma coisa? Qual é o máximo computável de bits de informação? Então, eu sei que o máximo de capacidade de processamento é 2 elevado a 120 bits de informação. Perdão, isso aqui é toda a informação do universo, segundo Lloyd. Agora, dado isso, né, capacidade computacional, qual é o maior número gerável por... Eu consigo saber qual é o número maior gerável para um computador? Então, essa é a ideia na prática, né? Então, eu não acredito num finitismo estrito, né? A visão platonista para mim não permite essa questão. Entendo uma coisa combinatória, né? Eu acredito que os dois elevado a infinito existem literalmente de forma abstrata, embora obviamente não é computável. Razões óbvias. Embora Deus seja capaz de saber, de conhecer todos esses números. Então, sei lá, uma matriz tem, sei lá, a gente fala, por exemplo, matriz 4x4. Se eu pudesse falar uma matriz, por exemplo, 2 elevado a infinito, então, obviamente isso daqui é incomputável. A primeira sim, mas a matriz 4x4 é computável. Então, a matriz aqui tem I, perdão, vou fazer bonitinho aqui. 2, 3, 4, 2, 1. Aí você vai assim, né? Como você aprende na escola. É muito simples, né? Uma matriz básica, né? Você pode usar. Por sinal, matrizes é NP-hard, se não me engano. E o input aumenta muito. Então não é tão simples. Mas tipo, multiplicação de matriz. Já é difícil, né? Se o input cresce, né? Não é computável rapidamente. Mesmo num supercomputador, se o input for muito alto. Então você tem aqui uma matriz 4x4. Mas o que seria uma. Eu vou fazer isso vezes outra matriz 4x4. Posso ter N números aqui, mas a questão é: se esse valor for muito alto de matriz, a quantidade de elementos numa matriz é incomputável a multiplicação delas. E essa é a questão, né? Qual que é o limite da computação em relação a coisas que têm solução, mas não solução ad infinitum? Tipo, existe um número que é o número que não. O número primo que nunca ninguém vai computar no computador. É impossível. Por toda a capacidade computacional existente no universo possível, o computador que ninguém pode criar, qual que é o máximo possível? Dizer qual é, né? Isso é uma ideia importante na matemática e na computação, com certeza.
Então, sobre axiomas, ele vai dizer, né? Esses axiomas, eles existem. É, deixa eu tirar aqui, que já vou terminar. É, para esses axiomas, existe nenhuma outra forma racional de fundação, exceto que eles podem ser percebidos como verdade, de forma objetiva, né? Até como hipóteses físicas com argumentos indutivos, né? Então, tu pode gerar uma ênfase de Gödel aqui, né? O Gödel falando, tu pode gerar axiomas autoevidentes, e etc. Na matemática e na lógica no geral, né? E tudo vem da capacidade cognitiva humana de inferências lógicas. Essas inferências, elas são, entre aspas, computacionais. Elas são inferências. Elas são algoritmizáveis. Né? Toda informação é física. Mesmo a cognição humana, ela é capaz de fazer inferências que ela pode ser modelada de uma forma probabilística. A questão é como, né? Você pode fazer isso de forma realmente... você criar um algoritmo que gere algo similar. Qual algoritmo que Deus pôs na mente humana para gerar inferências que o ser humano é capaz de fazer do ponto de vista racional, né? Tudo tem a ver com razão, né? Como que você gera a razão humana em essência, né? Não só resolver problemas específicos da IA, mas resolver o problema da agência e da inferências livres, né? Livre agência e ética. São os dois problemas da robótica que não são resolvidos. Né? Aí vai falar sobre funções proposicionais. A maioria das coisas que eu poderia falar aqui também, eu já falei. Eu não vou falar. Novamente, tem o que chama de proof theory, né? Teoria sobre provas matemáticas. Tem um livro do Lakatos, né? Acho que é Lakatos. É Lankatos. É tipo um diálogo que eu gosto muito sobre provas matemáticas. É muito bom. É um livro vermelho. Tá no meu Instagram. Então, Proof Theory, né? Então, como que você estrutura provas? É óbvio que a estrutura de provas também tem sintaxe e semântica. E interpretação também. Alguém interpreta a sua prova da conjectura de Goldbach como errada, é uma interpretação. Porque a razão do porquê tá errada, a razão real, ontológica, ela é apodídica. Eventualmente, a prova de Goldbach, se ela for correta, né, ela vai ser apodídica, né? Ou seja, não vai ter refutação pela prova que a pessoa deu. Assim como a prova do Teorema de Fermat. Foi provada pelo... Esse nome do maluco? Nos anos 90, não é? Século passado. Então, no final ele vai falar sobre o que é chamado de default realism, realismo padrão. Então, ele vai dizer, né, um autor, ele vai citar um autor aqui, né? Eu quero salvar esse termo realismo para a visão de que nós podemos fazer uma asserção da existência de números sem explicar uma asserção qualquer outra sobre ele mesmo, né? O realismo, nesse sentido, a posição padrão, é quando alguém acredita que a matemática tem um significado e, inevitavelmente, precisa, finalmente, ser convencido pelas proposições matemáticas que não podem ser reduzidas a proposições sobre qualquer outra coisa. Ou seja, você tem proposições que realmente fazem aquela proposição ser correta. Então, aquela proposição axiomática estar correta, ela é apodídica, de certa forma. Só que no realismo, o problema é que você induz que a causa somos nós, né? Uma causa mental. Causa da teoria darwiniana da evolução cognitiva, que eventualmente, num processo não guiado, gerou pelo, entre aspas, minúsculo Deus chamado darwinismo, né? E age como se fosse um ser divino, né? Porque ele faz coisas que são impossíveis combinatoriamente na genética. Não vou entrar em design inteligente no momento, mas obviamente o darwinismo, por várias razões, está incorreto. Em essência, né? Mas nessa questão darwiniana, a questão como a cognição foi gerada e a capacidade de fazer inferências lógicas que geram todo o conjunto abstrato que nós podemos abstrair, né? Então eu posso admitir a existência de números primos, porque cogito ergo sum, né? Então, se não pensar e existir, você não consegue pensar nada, né? Você não consegue fazer inferências sobre qualquer objeto matemático, qualquer inferência ética, qualquer inferência lógica, sobre a realidade, né? Sobre física, etc.
Então, o ponto é que o realismo, ele é ah, algo que eu pessoalmente não acho útil, né? Eu creio que. O idealismo também não. Eu prefiro o termo platonismo monoteísta, porque você foge de todas essas merdas de realismo e as suas várias versões, idealismo, estruturalismo, construtivismo, é, pós-modernismo, sei lá o quê. Pega tudo isso e joga no nicho e só fala, não, existe um ser infinito, Deus, sempre existiu por razões óbvias, aqui até diz, né? É eterno, atemporal, imanente, a presença toca toda a realidade, né? Todo o universo não observável e que existe além do que eu. Obviamente, a Bíblia não fala nada sobre o universo fora do que nós conhecemos. Assim, na prática. Então, tudo que eu sei é o que eu vejo, né? Que é óbvio que existe. Que o próprio Deus diz que ele estende o céu como cortina, Isaías vai dizer, né? Faz como tenta para nele habitar, né? E obviamente o universo é finito, embora ele está expandindo. Mas não tem como ser literalmente infinito. Tanto que a quantidade de informação no universo é finita. Mesmo que ela cresça termodinamicamente, o número de prótons e tal, todas as teorias de Big Bang da vida, etc. É, lambda CDM, ou lambda tem hot dark matter, tem lambda cold dark matter, tem a diferença aí na matéria escura aí, é quente ou fria, termodinamicamente, em determinados períodos. Em todas elas você tem um crescimento de número de prótons proporcional, né? E a razão entre prótons e a massa de prótons, uma coisa assim, eu não lembro de cor. Nêutrons e prótons, é uma razão de uma coisa assim. Aí você tem uma proporção lá e tal, que tem que ser aquela. Então, tudo nisso teve um fine tuning, no caso é divino, na minha opinião. E que você tem toda essa geração, por exemplo, que a cognição foi gerada de forma não guiada sem um ser por trás, né? Que é impossível. Impossível probabilisticamente, né? Então, creio que, querendo ou não, um platonismo realista, idealista, ateu, ateu, na verdade, é o termo correto, ou agnóstico, porque tem os caras que falam, não, eu não sou ateu, eu acredito em Deus, é só isso, ele só acredita. E mais nada. Ele só acredita e é o que ele quiser, né? E ele faz o que ele quiser da vida. Não acredita na Bíblia, não acredita em nada. É uma coisa que nada, né? Até a Bíblia diz, né? Tiago, até os textos em Deus, né? Até os demônios que estremecem, né? Então, só fez o óbvio, né? Então, a questão é. Eu lembro do próprio, uma pregação do Spurgeon, né? Dizendo que mesmo o estudo da teologia poderia fazer alguém ter uma vantagem no estudo das ciências, né? Uma pregação bem no começo da carreira do Spurgeon. Uma das primeiras. Eu sempre lembrei dessa passagem. Não lembro todas as pregações que eu li do Spurgeon, mas eu lembro dessa, porque com o tempo você vê isso, né? Quando você tem um bom senso e tal. Creio que assumir o platonismo monoteísta do Leibniz é a melhor decisão que vai ter proposições e modelos. Tem um ground, né? Uma base maior, filosófica, mas a verdadeira filosofia no fim é a teologia. Mas no fim, o ponto é que, de fato, alguém crê na palavra de Deus, etc., ela tem uma vantagem, né? E na visão de ética da pessoa, na visão de é, fundamentos epistemológicos, ela vai ter uma visão predicada divina, né? Assim como também Platão tinha, só que tinha nos deuses pagãos deles, né? O Sócrates tinha no Demíurgo, e o Cícero tinha lá nos deuses romanos. Então você tem um direito natural, por exemplo, predicado em um ser divino. Nós também temos isso, mas numa versão monoteísta. Um platonismo é, de Sócrates seria diferente.
É estranho falar platonismo por um termo que é socrático também, né? De certa forma. É estranho como as pessoas atribuem a Platão coisas que Sócrates dizia. Porque não tem como misturar os dois às vezes, né? Tipo, às vezes, as opiniões deles podem ser contrárias, mas às vezes não tem como você fazer a diferença entre ambos. Então, a teoria das formas é uma teoria platônica, no fim. Mas o ponto é que é, a versão que eu creio, né, pra terminar essa parte sobre matemática de Cantor e Russell, é o. Por sinal, bebe muito do Leibniz, né? O Gödel bebe do Leibniz, o Russell bebe do Leibniz, o Kant. Então tudo se move ao longo dessa noção do Leibniz de platonismo monoteísta, né? Então, essa é a minha visão pessoal. Embora, mesmo se você não ter essa visão, a lógica ocidental vai ser a mesma. Enfim, depende disso, né? Mas é isso. Até o próximo episódio. O próximo vai ser sobre semiótica e que é aplicável tanto para linguagem quanto para matemática.